Fala galera, boa tarde. Tô trazendo aí para vocês mais um vídeo de pré-cálculo, tá? Que eu sinto a necessidade de ter que fazer uma revisão, porque eu compreendo que tem muitas pessoas que não tiveram um ensino fundamental e médio que preparou adequadamente vocês para fazer a disciplina de cálculo, beleza? Então vamos fazer o seguinte, hoje vai ser uma revisão de função do primeiro grau, tá bom? Eu vou abordar com vocês aí a questão dos coeficientes, tá? Algumas funções que já tem lá dentro também. Ajudar vocês a identificar esses coeficientes, ensinar como fazer o gráfico e também ensinar a resolver o sistema de equações bem simples, tá bom? Beleza. Meu nome é Raimundo Augusto, sou professor de Cálculo 2. Então, vamos lá. Como eu falei para vocês, ó, primeiro a gente tem que entender o que é uma função do primeiro grau. Uma função do primeiro grau é tudo que pode ser escrito dessa forma, ó. Y igual a f de x, tá? É a mesma coisa. A x mais b, tá bom? Tudo que pode ser escrito dessa forma aí, tá? E aí já vem algumas coisas que aparecem, ó, tá? Esse a e esse b são os coeficientes da função, tá bom? Esse x é a variável da função. Beleza. Então vamos conhecer um pouquinho aqui sobre as características da função do primeiro grau. Primeiro, ela tem esses dois coeficientes, como eu falei. Esse a aqui, ele é o coeficiente angular, tá bom? Por que angular? É porque é esse coeficiente que determina a angulação do meu gráfico, tá bom? Basicamente aqui, ó, se esse valor do a for um valor positivo, então é dita que a função é crescente, tá bom? E o gráfico dessa função, ele fica mais ou menos com essa inclinação, tá bom? Então, vamos para o próximo. O próximo aqui é esse b. Esse b é o coeficiente linear, tá bom? E o que que faz? Esse coeficiente linear é o cara que indica o ponto onde a função vai tocar o eixo y, tá bom? O eixo das ordenadas. Então são duas informações muito importantes, beleza? Bom, antes da gente levar essas informações para entender como ficaria o gráfico dessas coisas, eu vou passar mais algumas informações para vocês aí que são importantes. Como por exemplo, ó, quando o meu coeficiente angular é igual a zero, eu tenho essa função aqui, ó, f de x igual a b, tá? Essa aqui é a chamada função constante, tá bom? Então, uma informação que é interessante para vocês também, ó. Eu penso assim, como tudo na vida, tudo que tem nome é importante. Nesse caso, essa função é chamada função constante, ela tem um nome, não é só função. Então ela tem a sua importância. E, de fato, esse tipo de função aparece para a gente com muita frequência quando a gente estuda cálculo, tá? Outro caso aqui de uma função do primeiro grau é quando o coeficiente linear é igual a zero. Aí a nossa função fica com essa forma aqui, ó. AX. Aí essa aqui, como a outra, né, é chamada função angular. Tá bom? E existe um exemplo clássico aqui da função angular, quando a gente tem aqui, ó, ainda o b é igual a 0 e o a igual a 1, tá? A gente tem a função identidade, tá bom? Que é muito usada também, por ser uma função simples, de fácil compreensão. Essa aqui é a função identidade. Por que esse nome? Porque ela mostra quem você é, ó. Se aqui o x for 3, o f de x é 3. Se o x for 2, o f de x é 2. Se for menos 2, o f de x é menos 2 e assim por diante. Tá bom? Beleza. Então vocês já viram que esses tipos de funções dentro da função do primeiro grau ou função afim, tá bom? Também a função do primeiro grau também pode ser conhecida aí como função afim. Em alguns textos vocês podem encontrar chamando dessa forma, tá bom? Beleza.
sabendo já esses tipos de funções aqui dentro, e dada a importância, né, de conhecer os coeficientes angular e coeficiente linear, é importante que quando você está abordando uma função do primeiro grau, que você saiba identificar quem é o coeficiente angular e quem é o coeficiente linear. Então vou fazer alguns exemplos aqui, tá bom? Esse aqui, por exemplo, tem essa função 3x menos 6. Quem é o A e quem é o B? Então, usando a informação que a gente tem, ó, o A é o 3 e o B é o menos 6. Tá bom? Tá fácil, ó. O A é quem está acompanhando aqui a variável independente e o B é o termo que está sozinho, tá bom? Voltando, outro exemplo, que é exemplo 1, exemplo 2, y igual a menos x. Primeira coisa que eu identifico, essa aqui já é uma das funções que a gente estudou, essa aqui é a chamada função angular, tá bom? Se ela é uma função angular, eu já sei que o b dela é zero. Aí falta só eu saber quem é o coeficiente angular, menos 1, tá bom? E o coeficiente linear, zero. Um outro exemplo aqui, ó, é quando vem dessa forma. Opa! E aí, quem é coeficiente angular agora? É 1 e o linear é 3? Não, primeira coisa que você tem que fazer, ó, é isso aqui, reorganizar, ó. X sobre 2 mais 3 sobre 2. Agora sim fica fácil de identificar quem é quem. O A é meio e o B é 3 sobre 2. Ou o coeficiente angular é meio e o coeficiente linear é 3 sobre 2. Beleza? Agora vamos ver como é que a gente faz o gráfico dessas coisas. Uma informação muito importante é: o gráfico de uma função do primeiro grau sempre vai ser uma reta, tá bom? Sempre vai ser uma reta. E detalhe, quando eu falei aqui do coeficiente angular, eu disse, se esse coeficiente angular for maior que zero, então a minha reta é uma reta crescente. Se o A for menor que zero, a minha reta é a função decrescente. Mas e se o A for igual a zero? Se o A for igual a zero, aí a gente tem a função constante, tá bom? Aí a inclinação dela é zero. Ou seja, ela é paralela ao eixo x e perpendicular ao eixo y. Beleza, vamos fazer aqui alguns gráficos então, tá? Vamos começar com o primeiro exemplo. Vou fazer aqui, vamos esboçar isso aqui, tá bom? Ensinar vocês a fazer. Se você tiver 2 pontos, você já consegue fazer o esboço da reta, beleza? Vamos lá. Então, a primeira informação que vocês têm que ter, ó, é sobre o coeficiente, que é mais fácil de obter, é o coeficiente linear. Como eu falei, o coeficiente linear é onde o gráfico vai tocar no eixo y. Então, aqui, o coeficiente linear é menos 6, então eu venho e conto aqui, ó. Beleza, então eu venho agora aqui, ó, e marco o B, que é o menos 6. No Y, tá bom? Aqui é o X e aqui é o Y. Aí eu marco menos 6. Aí agora, só o que eu preciso é encontrar um outro ponto. E aí esse outro ponto é fácil também de encontrar. Para simplificar, basta você atribuir um valor para o X, tá bom? Aí você calcula o Y. Eu vou fazer, para simplificar aqui, eu vou fazer o x igual a 1. Se o x for 1, vai ficar 3 vezes 1, 3, menos 6, menos 3. Então, quando o x for 1, o y vai ser menos 3, ó. Bem aqui, ó. Tá bom? E aí o meu gráfico é esse aqui, ó. Passa uma reta pelos 2 pontos. Beleza? Esse aqui é o primeiro. Vamos fazer o segundo agora. Tá? Eu também vou fazer aqui na tela, vou fazer usando o software GeoGebra também, tá? Para vocês verem que vai ficar parecido, tá? Para ficar mais fácil de vocês olharem também o gráfico. Para estar aparecendo na tela agora, confirma lá com o desenho que eu fiz.
Por que eu estou fazendo esses dois jeitos? É importante que você saiba usar um software computacional para confirmar o seu desenho, para que na hora da prova você tenha confiança no desenho que você está fazendo, tá? Senão você pode acabar desenhando errado ou nem saber desenhar. Então aí é um passo importante. Mas primeiro caso tem que saber fazer aqui o gráfico. Beleza? Vamos para a segunda então. Vamos fazer aqui. Y igual a menos x. Beleza? Vamos marcar aqui, ó, o nosso coeficiente linear. Vê que o b é igual a zero, então é a origem, que vai passar pela origem. Uma função angular, né, tem que passar pela origem, não tem jeito. Aí agora vamos encontrar o próximo ponto. Então, de novo, né, quando x for 1, o y vai ser menos 1. Vem aqui, ó. Aqui o gráfico da função, ó. Beleza? Então, aí é mais ou menos essa estratégia para fazer qualquer gráfico, tá bom? Se ficar alguma dúvida aí, deixa nos comentários. Agora vamos resolver um sistema de equações do primeiro grau e entender o que é isso. Tá bom? Sistema de equações do primeiro grau. Vamos entender primeiro aí o que significa isso. O sistema é um conjunto, tá bom? Um conjunto de equações do primeiro grau. Depois vem a pergunta, o que é uma equação? Uma equação, simplificando, né? É tudo que tem o sinal de igual é uma equação. Vem do nome dela. Esse eco aí é de igual, tá bom? Então tudo que tiver o sinal de igual é uma equação. Do primeiro grau, vamos relacionar esse primeiro grau com as funções que a gente acabou de estudar, que são funções do primeiro grau, tá bom? Mas mais para o futuro, quando a gente for estudar funções polinomiais, eu vou explicar de uma maneira mais formal o que significa esse primeiro grau e de onde ele veio. Então, para que vocês possam entender isso, eu vou direto para um exemplo prático e simples aqui, tá? Vamos resolver esse sistema. Então, vamos resolver esse sistema. Primeiro, vocês têm que entender. Um sistema de equações do primeiro grau, eu vou ter duas variáveis, que é o x e o y, tá bom? Ou seja, a variável independente e a variável dependente. E aí o meu objetivo é justamente encontrar esses caras. Quem são o x e quem é o y. Esse é o meu problema, tá bom? Isso aqui existe duas formas da gente resolver, tá bom? Uma é fazendo uma operação de linha, que seria somar as duas equações, tá bom? Aí somando as duas equações, x, somando mesmo, tá? Vou somar essa com essa. O que tem x eu somo com x, o que tem y com y, o que tá sozinho com o que tá sozinho, ó. X mais menos x é zero, cancela. É zero. 2y mais y, 3y. E 5 mais 1, 6. Olha, percebe que eu já fiz a soma porque eu já vi que aqui, ó, ia dar zero essa soma. Mas vamos supor que não aconteça isso. Você pode fazer outras coisas ainda antes de somar. Como, por exemplo, você pode multiplicar toda uma linha por uma constante, tá bom? E aí depois que você fazer essa multiplicação, aí você soma as duas, beleza? Bom, seguindo aqui, ó, a gente já encontrou o nosso y. 6 dividido por 3 é igual a 2. E aí agora para encontrar o x, você escolhe qualquer uma dessas duas equações aqui de cima, e aí você vai substituir esse valor que encontrou por y nela. X mais 2y igual a 5. Agora eu vou substituir. É x mais 2 vezes 2 igual a 5. X é igual a 5. Aqui 2 vezes 2, 4. Passou para lá, menos 4. X é igual a 1. Tá? Então, encontrei a solução. X é igual a 1 e o y é igual a 2, tá? Pela primeira forma. A segunda fórmula é de substituição, tá bom? Eu vou anotar aqui de novo o sistema. Aqui é a substituição. Como você faz? Você escolhe uma equação, eu vou escolher essa segunda, e você isola uma das duas variáveis que você está procurando. No caso, eu vou isolar o y, que está mais fácil. Então, vai ficar y igual a 1 mais x, tá bom? Aí você vai utilizar essa informação e substituir na outra.
vou substituir. Aqui é x mais 2y igual a 5. Agora, substituindo, eu faço x mais 2 vezes o y, quem é o y? 1 mais x, igual a 5. Aí pronto, é só resolver agora isso aqui. Então, x mais 2 mais 2x, tá? Distributivo, igual a 5. X mais 2x, 3x. Do outro lado ficou 5 menos 2. 3x é igual a 3. X é igual a 1. Bom, encontrei o valor do x, agora falta o y. Aí eu venho aqui, ó, e substituo. Y é igual a 1 mais o valor que eu encontrei para o x é 1 também. E o y é igual a 2. Beleza? Ó, vê que deu o mesmo resultado, né? Para fazer sentido, né? Beleza. Mas e daí, professor? Para que serve isso aí? E qual é a interpretação disso? Tá, essa questão de resolver sistema linear aparece em vários problemas aí, não só em cálculo. É um conhecimento muito importante. E aí é uma coisa muito chata, né? Você às vezes sabe resolver uma integral e não sabe resolver esse sistemazinho que tá um bobo, tá? Geometricamente falando, resolver esse sistema significa você encontrar aonde essas duas equações elas se interceptam, tá? Onde elas se cruzam. Então, para ajudar vocês a entender isso, vou fazer o seguinte. A gente vai colocar elas na forma que a gente consegue identificar quem é o coeficiente angular e o linear. Vamos fazer os gráficos e vamos ver se esses dois gráficos vão se cruzar mesmo lá onde a gente chegou na solução. Beleza. Então, para eu conseguir deixar na anotação que eu quero, que é essa aqui, ó, nessa aqui, é essa anotação que eu estou querendo, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que isolar o y, tá bom? Então vamos voltar lá e isolar os y. Então aqui em cima vai ficar 2y é igual a 5 menos x, ou y é igual a menos x mais 5, eu troquei a ordem, tá bom? Tudo isso dividido por 2. Aí aqui embaixo está mais fácil, y é igual a 1 mais x, ou x mais 1, tá bom? Eu vou reescrever aqui e a gente vai fazer os gráficos. Tá? Então as duas funções são y igual a menos x mais 5 sobre 2, que eu também posso reescrever assim como a gente acabou de ver, ó, menos x sobre 2 mais 5 sobre 2. E a segunda é y igual a x mais 1. Beleza? Agora vamos fazer o gráfico disso aí, dessas duas, e depois de ver onde é que elas se interceptam. Aqui é importante que você faça o gráfico, tá? Com as medidas bem certinhas para poder dar a resposta certa, senão não vai conseguir. Tá? Se você fizer, digamos assim, não tiver esses espaços muito aqui distante aqui, provavelmente pode acontecer de não dar certinho com a resolução do sistema que a gente chegou. Mas vamos lá. Vamos fazer o gráfico da primeira aqui. Eu vou chamar de y1 e esse aqui de y2, tá bom? Só para ajudar a identificar. Vamos fazer primeiro a reta, então, da y1. Vai ficar assim. Igual que a gente fez ainda agora. A gente olha para cá, para esse cara, que é o coeficiente linear. Vamos marcar 5 sobre 2, na verdade é 2,5, né? Então vai ficar bem aqui no meio do 2 com 1. Vou marcar aqui esse ponto. Agora, vamos calcular o seguinte. Vamos calcular aonde o x é 1, né? Quando o x for 1, aí vai dar menos meio. Aí vai ficar menos meio mais 5 sobre 2, vai dar 4 sobre 2. Vamos fazer a conta aqui. Quando o x for menos 1, aqui vai ficar menos meio, mais 5 sobre 2. Aí isso aqui é 4 sobre 2, que é igual a 2. Então, quando o x for 1, o y é 2. Aqui, encontrei o segundo ponto, aí eu faço o gráfico. Tá? Agora vamos fazer o gráfico da segunda, que está mais fácil. O coeficiente angular é 1, então vai ter que tocar bem aqui. E quando x for 1,
O y é 2 também, é bem aqui, ó, no mesmo lugar. Aí é só fazer o gráfico, tá? Então bem aqui nesse ponto, ó, é a interseção entre essas duas funções, entre essa função, entre a função y1, né, e a função y2. Então a interseção delas é justamente a resolução do sistema que a gente acabou de resolver, que é justamente no ponto 1 no x e 2 no y. Vamos voltar lá e vamos ver agora. Olha aqui, 1 no x e 2 no y. A mesma coisa aqui no da outra forma que a gente fez. 1 no x e 2 no y. Tá bom, pessoal? Era isso aí, ó. Não esquece de deixar o like no vídeo e se ficar alguma dúvida, deixa nos comentários. Sugestão de algum assunto que vocês querem que eu faça revisão, como por exemplo de trigonometria, deixa nos comentários também, tá? Um abraço para vocês. Falou!